Quando que nós vamos realmente assumirmos, né? Que a grande maioria de nós tem preguiça de pensar, e a grande maioria de nós também, a gente não sabe de tudo. A gente tem que aprender com todos, principalmente com Deus. E de cada ser humano que a gente puder aprender, a gente tirar aquilo realmente que se encaixa com os princípios de Deus. Aí nós vamos descobrir a verdade que liberta, aquilo que realmente liberta. Eu aprendo com todo mundo, mas aprendo muito, mas eu aprendo mais assim, a minha principal fonte é o Espírito de Cristo. É ali que eu adorando, eu aprendo diretamente com Ele. E com esse Espírito no corpo, eu consigo saber o que outras pessoas estão falando que é verdade e que não é verdade. Porque sem o Espírito eu não conseguiria saber isso. Eu não conseguiria saber isso. Então, com esse Espírito no corpo, eu consigo saber. Eu consigo tirar, por exemplo, do Neville Goddard. No YouTube você acha ele, Neville Goddard. Muita coisa, né, importante, né, que ele fala e que está corretíssimo. Consigo tirar da Beth Russo também, uma outra mulher que está no YouTube, muita coisa maravilhosa também, que serve e que é perfeito, entendeu? E algumas coisas eu não vou concordar, porque não se encaixa nos princípios divinos, entendeu? Consigo tirar, por exemplo, dos adventistas, Adventista sétimo dia, 90% de toda a verdade. Só que 10% eu não vou concordar, porque não está se encaixando com os princípios divinos, entendeu? De justiça, de amor, de compaixão, de piedade. Então tudo é assim, né? Você tem que ir olhando e observando, mas para você discernir entre o bem e o mal. E para você discernir entre o bem e o mal, você tem que estar em espírito. Porque sem espírito, sem Cristo, Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus, nada poderemos fazer. Então, é através do Espírito dele, né, que é o sangue dele, que nós vamos descobrir a verdade. A gente pode analisar entre o bem e o mal. E saber o que realmente é verdade e o que não é verdade. Outra coisa é a Escritura, que a Escritura é a carne, né? Então, através da carne de Cristo, a gente também consegue saber a verdade, né? E a gente, sabendo o que é verdade ou o que não é verdade, a gente vai poder discernir entre o bem e o mal, entende? É a única forma de se salvar. Porque muitas coisas, algumas coisas que os adventistas falam, eu não vou concordar. Falar que cristão tem que passar por prova, né? Ele fala para mim tudo perfeito, mas isso para mim não é perfeito, entendeu? Eles falam tudo perfeito, e falavam até 1930, né, que existia um só Deus, né, e até 1930 isso. Aí depois a maçonaria entrou lá dentro, né, o jesuíta, e corrompeu parte do ensino deles, e botaram a Trindade, coisa que eu não vou aceitar. Porque não faz sentido bíblico isso. Mas e também, por exemplo, hoje, antes eles não eram igreja, antes eles eram movimento espiritual. Agora, né, a maçonaria conseguiu fazer eles se tornarem uma igreja, entende? A própria profeta deles ensina que eles não sabiam de tudo, que ela não sabia, nem eles sabiam de tudo, e que milhões de verdades, novas verdades iam surgir, né? E que ela fala assim para a gente analisar, olhar tudo direitinho, porque aquilo que ela pôde falar, que Deus permitiu ela falar, ela falou. Mas tinha coisas que ainda não era permitido falar, porque Deus não revelou para ela, porque não era o momento. Entende? Que ela fala que chama verdade presente. A cada ano, a cada século, né? A cada ano, Deus vai revelando verdades para o ser humano. Até que nos últimos dias a gente possa decidir, né?
Então a escolha vai ser diária, vai ser daqui para frente. Então milhões de verdades estão sendo reveladas aí por todo mundo. O Espírito está crescendo e está crescendo no mundo inteiro, e pessoas estão falando de Deus no mundo inteiro, e todo mundo vai ter que tomar uma decisão entre o bem e o mal. Isso é uma coisa muito certa. E você sozinho não vai conseguir. Primeiro é o Espírito, depois é a Escritura, depois é respeitar o que o Espírito e a Escritura fala, e depois é você aprender. Você vai nos adventistas, vai lá aprender com os adventistas, aprende com a Beth Russo, aprende comigo, aprende com o Neville Goddard, aprende com as pessoas. E você vai vendo o que é certo e o que é errado. E aí, mas se você tiver espírito, porque se você não tiver espírito, você não vai se discernir entre o bem e o mal. Você não vai saber o que é certo e errado. Então por isso que primeiro você tem que adorar. Adora, 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 adora todo dia. Entendeu? Morra, morra e nasça todo dia. E aí você vai descobrir a verdade. Porque ninguém vai ter toda a verdade sozinho. Ninguém. É uma união, todo mundo vai ter que se unir, o povo de Deus vai ter que se unir. O povo de Deus está espalhado pela face da terra, entendeu? Jesus falou assim, ainda tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, que não estão aqui nesse aprisco, entende? Então convém, ele fala assim, convenha que eu vá e busque elas e reúna, e aí todos me seguirão. Então Deus vai reunir pessoas de todos os templos, de todas as denominações, pessoas fora de denominação, os desigrejados. Deus vai reunir pessoas maçom, tem milhões de pessoas maçom que ainda nem sabem de nada, do espiritismo. Deus vai reunir pessoas de todo, ele vai chamar pessoas do mundo inteiro, da igreja católica, entende? Então tudo é aprendendo a cada dia, evoluindo a cada dia, para poder cada dia saber mais, entendeu? E o que buscar, Jesus falou, aquele que busca acha, aquele que bate a porta, né, seria aberto. Então tem que buscar a verdade. Aquele que tiver fome da verdade, aquele que quiser buscar a verdade, vai encontrar a verdade. O que não buscar, vai viver nesse mundo de ilusão, esse sistema podre que é a Babilônia, né? Todo sistema é podre, todo. Os templos são podres, todas as instituições, no judiciário, polícia, exército, tudo é podridão. Onde o homem toca é podridão. Onde a gente toca é podridão. Criou alguma coisa que é controlado por homem, é podridão. Só o Espírito de Deus pode controlar nós, entendeu? Só o Espírito de Deus. Tudo que nós botamos para os homens decidir, para nós mesmos decidir, é podridão. Agora, tudo aquilo que nós deixamos Deus decidir, aí sim, é puro, santo e verdadeiro e bom.